Hoje, em nossa palestra, vamos continuar pensando, refletindo neste mês sobre o nascimento, a missão do nosso Mestre Maior Jesus. Para a nossa reflexão desta noite, eu trouxe um capítulo do livro Em Torno do Mestre, Pedro de Camargo Vinícius. Se perguntássemos quando e onde Jesus nasceu, a grande maioria dos cristãos responderia prontamente que ele nasceu há cerca de 2000 anos em Belém. Mas em verdade, que importa o tempo, se existem inúmeras almas em cujo seio o Senhor ainda não reina? Muitos corações ainda são semelhantes às hospedarias de Belém, cujas portas estão fechadas, sob a alegação de estarem lotadas. O Mestre da humanidade somente teve como berço uma estrebaria pobre, junto aos animais, e a companhia afetuosa dos seus pais humildes. Ainda hoje, quando Jesus bate as portas de nossos corações, encontra muitos deles lotados pelos interesses pessoais, pelo egoísmo, pelo orgulho e pelo desejo de conquistas materiais, não sobrando espaço para ele. Se perguntarmos com sinceridade se o Cristo nasceu em nossos corações, talvez vamos perceber que não temos permitido que esse nascimento acontecesse. Aquele que ainda não sentiu em seu íntimo a influência de Jesus, ignora em verdade que ele nasceu. No dia que dizemos especial para a humanidade, vale a pena que façamos algumas reflexões, alguns questionamentos para nós mesmos e que respondamos verdadeiramente. Como nos pergunta aqui Pedro de Camargo Vinícius, Cristo realmente já nasceu em seu coração? Em que momento? Que influência está exercendo em nós os ensinamentos do Mestre? Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Será que já conseguimos realmente entender e vivenciar a boa nova que Ele, o nosso Mestre, que foi o único título que Ele aceitou em vida, nos veio trazer? E Ele continua a reflexão, nos relembrando cada situação na história onde Jesus tocou o coração de alguém. Se perguntássemos a Paulo, apóstolo, onde e quando Jesus nasceu, talvez ele nos dissesse que foi na estrada de Damasco, quando se viu envolvido na sua divina luz. Com certeza, para Paulo foi nesse momento que Jesus nasceu, que foi tocado em seu coração pelos ensinamentos e a presença do Mestre. Depois de muitas lutas íntimas, Paulo disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Se fizéssemos a mesma pergunta a Madalena, é possível que ela nos informasse que o Cristo nasceu em Betânia,
Certa vez em que sua voz cheia de pureza e doçura despertou-lhe a sensação de uma nova vida, com a qual então jamais sonhara. Pedro talvez se pronunciasse dizendo que o Cristo nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que Galo cantou pela terceira vez, né? Lembram-se desse ensinamento? Acordando a sua consciência para a verdadeira vida. Esse momento foi muito intenso para Pedro. Dos lábios de João, o evangelista, pode ser que ouvíssemos a afirmativa de que Jesus nasceu no dia em que lhe iluminou o entendimento, fazendo-o saber que Deus é amor. E para Zaqueu, o publicano, talvez Jesus tenha nascido numa esplêndida manhã de sol, quando ele, ansioso por conhecer Jesus, subiu numa árvore à beira do caminho por onde o Cristo passava, e o mestre lhe disse que gostaria de fazer-lhe uma visita. Foi até a casa de Zaqueu, que muitos criticaram, mas justamente adentrou, porque ele sabia que naquele dia tocaria o coração de Zaqueu. Dimas, o chamado bom ladrão, nos diria que Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Naquele momento, Cristo lhe dirigiu um olhar repassado de piedade e ternura e o fez esquecer todas as misérias deste mundo, nascendo para sempre em sua intimidade. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser como hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram, pela humildade, naquela manjedoura que o amor sublime da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Esse texto de Pedro de Camargo Vinícius nos faz refletir sobre essa questão. Os ensinamentos do Evangelho já tocam profundamente os nossos corações. Importante termos essas reflexões. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele nos traz algumas colocações, 3 capítulos, onde ele fala da nossa conduta e liberdade cristã. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Essa é uma exortação de Paulo e é um convite à fraternidade, ao amor, à misericórdia. O homem que, apesar de imperfeito, busca no cumprimento de suas obrigações espirituais a própria edificação pela compreensão de que na vida terrestre tudo passa, deve continuar preferindo o comportamento construtivo. Então, para que realmente o Evangelho se edifique, se grave em nossos corações, nós temos que buscar o caminho construtivo, a prática da caridade, porque fora da caridade não há salvação. Realizar a visita fraterna, a leitura substanciosa, as tarefas do bem, os labores do Evangelho e da doutrina espírita, o estudo e o trabalho. Assim convém ao espírito que já despertou, que está em processo de plenificação cristã.
a visita ao hospital, onde o desválido permanece, ao amigo enfermo por um problema moral, ansiando por um instante de prosa confortadora, ao leito do sofrimento. Em vez de um livro comum, prefiramos a obra séria, respeitável, que fale de fraternidade, evolução, imortalidade, progresso, luz e amor. Estudemos tudo que enriqueça a nossa inteligência. A palavra carinhosa no leito do moribundo, o gesto afetuoso e compreensivo, simples, espontâneo para com o criminoso, que a sociedade despreza, o reconforto à viúva que chora com os filhos, a ausência do esposo que se foi na grande viagem. Há muito que fazer. E todo esforço no sentido de autoespiritualização, com certeza, é muito importante para todos nós, espíritos em evolução, espíritos eternos que somos. Toda a redução das futilidades que o mundo nos apresenta constitui inegavelmente um passo à frente na senda libertadora. Contra os nossos anseios de crescimento, os dizem aí os nossos benfeitores espirituais, conspiram milênios de sombra. A jornada de ascensão se realiza sobre a cruz de sucessivos testemunhos. Isso quem nos diz é Emmanuel. Mas, infelizmente, o verbo dos benfeitores amigos ressoa ainda muito fragilmente em nossa consciência. Ainda buscamos avidamente o interesse próprio em detrimento do alheio, desatentos ao conselho do apóstolo Paulo, não é? Que ele nos disse aqui, que ninguém busque seu próprio interesse, e sim do outrem. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Temos muita dificuldade em conjugar em todos os seus tempos e modos o verbo servir. Os espíritos nos falam que nós viemos ao mundo para servir e não ser servidos. E é tão difícil nós aceitarmos isto, não é mesmo? O serviço para nós, ele constitui ainda uma disciplina. E é uma abençoada disciplina que nos afeiçoará gradualmente ao estado de ajudar espontaneamente. Estamos ainda no estágio de aprendizado, né? Aprender a servir. Não temos espírito de renúncia, temos muita dificuldade em sacrificar-nos pelo próximo. Se preferirmos, porém, o conveniente ao lícito, o edificante ao permitido, o proveitoso e útil ao simplesmente agradável, atingiremos com certeza nossa sublime destinação dentro da eternidade. Lembremos que a destinação do bem e da moral, da sabedoria e do amor, com o Mestre da cruz. Outras esferas, outros mundos, outros sóis, aguardam que aprendamos aqui a lição da renúncia e do desinteresse. É muito importante estarmos atentos em como estamos conduzindo as nossas vidas. E este mês, que mais intensamente falamos de Jesus, lembramos do seu nascimento, os seus exemplos. Muito importante fazermos essas reflexões e usar, o discernimento, a condição de escolha que todos nós temos.
escolher o que tem sentido de eternidade. Todas as coisas são lícitas, lembremos, mas nem tudo e nem todas convém. Temos o nosso livre-arbítrio, mas que possamos fazer as escolhas certas. Somos espíritos em evolução, já sabemos disso, né? Então, essa advertência de Paulo, né, onde ele fala: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa advertência, ela leva-nos inicialmente a refletir quanto à conveniência ou não de certas escolhas. Então, quando nós acordamos para as eternas realidades do bem e da moral, certas normas de vida social são evidentemente lícitas, mas não nos convém mais. Não convém porque não edificam, não constroem intrinsecamente, não aprimoram. Então, vamos estudar esse tema delicado, sem dúvida, sobre alguns aspectos da vida de relação. A vida social é agradável, necessária, a manutenção do círculo de amizades, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. O problema, em geral, da criatura realmente interessada em dinamizar a própria renovação é o da vivência cristã do maior número de horas. Então, renovar é libertar-se. Libertar-se é ascender na compreensão, no entendimento. Então, cada hora em nossa existência é uma oportunidade que nos compete valorizar, utilizando-a no bem, em qualquer uma de suas variedades. Tornar-se, contudo, o homem escravo das filas, obsediar-se pelos anúncios de espetáculos, não convém mais, porque não edifica, né? Então, fica esta reflexão da noite, da nossa responsabilidade nessa presente encarnação. Já conhecemos o Evangelho. Estamos nesse momento estudando a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. O Evangelho comentado à luz do Espiritismo é o mais autêntico roteiro de que podemos dispor, hoje e sempre. Com ele tudo é claridade, paz, alegria e trabalho, harmonia e entendimento, luz e progresso. A boa direção e o êxito de todos os empreendimentos humanos têm por base o Cristo e seu Evangelho. Então sigamos vigilantes e operosos, sinceros no aprendizado comum, leais aos propósitos de evolução, assimilando as lições que a vida escreve e estudando o Evangelho. Que Deus ampare a todos que nos ouvem nesta noite. Tenhamos muita gratidão por esses momentos que estamos em prece, estudando. Como dizemos aqui, isso é alimento para a nossa alma. A nossa alma, nosso espírito pede esse alimento. Então, procuremos, pelo menos por alguns dias, por algumas horas,
ouvir essas palestras, ler o Evangelho, fazer a prece, porque é assim que vamos nos fortalecendo e combatendo em nós esses comportamentos que ainda trazemos tão infelizes. É uma luta constante, não é fácil, requer muito esforço, muita boa vontade, mas é possível. Que fique aqui as lições de Paulo, as colocações do nosso querido amigo Pedro de Camargo Vinícius, Martins Peralva, ensinamentos valiosos que nos fazem compreender melhor aquilo que o nosso Mestre já nos disse há tanto tempo atrás. Que Deus abençoe a cada um que nos ouve nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Olá, como vão todos? Tudo bem? Hoje, como tema da nossa palestra, eu trouxe uma passagem do Livro dos Espíritos, do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, do item 6, Anjo da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Então, são algumas das denominações de entendimento, né, que nós temos referente a esse irmão querido, né, que se liga a nós ali no momento da nossa encarnação, dentro de uma programação, para nos estar junto de nós ali, nos guiando, nos fortalecendo a nossa encarnação, tá? Ele tem uma missão específica de estar junto de nós, né? Nós temos os nossos espíritos amigos, né, no qual nos afinamos, os familiares, enfim. Mas temos aí especificamente um que nos auxilia ali mais intensivamente durante a nossa encarnação, tá? Que é o anjo da guarda, ou espírito protetor, enfim. Então eu trouxe aqui algumas perguntas que Allan Kardec fez referente para que a gente possa compreender um pouco mais, né? Quem são esses irmãos, né? Como que eles estão ligados a nós? Qual o trabalho? Como que eles nos direcionam e como que nós podemos estar em contato com esses irmãos, né? É importante também a gente saber, né? Como que nós podemos nos ligar a esse auxílio, né? Saber como que funciona todo esse trabalho por parte desses irmãos, né? E como que nós possamos captar todas essas vibrações, emanações amorosas desses amigos. Então vamos lá. Pergunta 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E a resposta é sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Tá? Então, com certeza, tem ali um espírito que se liga ali para nos auxiliar, né? Que é o que nós acabamos de comentar. Pergunta 490. O que se deve entender por anjo da guarda? Né? O que é? Né? Quem é? Enfim, qual a denominação? Né, que Kardec faz a pergunta. E a resposta é o espírito protetor de uma ordem elevada. Tá? Então ele é um espírito que nos protege, nos ampara, está ali sempre em contato conosco. E ele tem uma condição elevada referente à nossa condição. Tá? Sabemos que ainda nós estamos aqui tendo possibilidades de nos melhorarmos como espíritos, né? Para trazermos mais equilíbrio para a nossa caminhada, aprendizados, né? Necessitamos de oportunidades
para que possa engrandecer, ainda mais enriquecer a nossa passagem e a gente consiga ter mais equilíbrio em nossas ações, a compreensão, né? É importante essa compreensão que a gente tem sobre o amor, né? Que Jesus nos trouxe, esse mestre de amor, que está conosco, nos amparando, né? Sabendo ali nas nossas necessidades, né? Então ele é um amigo, Jesus é um amigo muito querido por todos nós. Então a gente nunca pode esquecer isso, né? Que ele está sempre conosco, nos conhece, sabe das nossas necessidades e diz que jamais iria nos abandonar, tá? Então é importante a gente sempre se lembrar, né, que tem Jesus aí, esse amigo querido, além desse irmão, né, que se liga a nós ali para nos auxiliar, e ele já tem uma condição mais elevada que a nossa, para que ele possa desenvolver também essa questão do auxílio, ok? Qual a missão do Espírito Protetor? Pergunta Kardec na pergunta 491. A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida, ou seja, em todos os momentos, né? Ele está presente ali conosco, nos ajudando, tá? Nos encorajando a seguir adiante. Quando a gente tem aquela sensação ali de que a gente deve prosseguir na nossa caminhada, quando através de uma prece nós nos ligamos a essa ajuda, pedimos ali um auxílio dos nossos, desse irmão, desse espírito protetor, desse anjo da guarda, tá? E também quando o mais importante, a gente faz a nossa parte, porque não é só pedir e esperar que as coisas venham, mas também fazer a nossa parte, né? Buscar através das nossas forças. Então, quando junta o nosso querer, a nossa disposição nessas buscas, junto com esse auxílio desses irmãos, a gente se sente mais encorajado, tá? Para seguir adiante, a gente sente uma força íntima muito grande. Então, eles têm para conosco um carinho de um pai para com o filho, tá? Alguém que zela por alguém que tem um carinho, que tem ali uma afinidade, quer muito bem, enfim, seja um pai, um filho, enfim, uma relação de amor, tá? O espírito, pergunta 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Então, quando que acontece essa ligação? Desde o nascimento até a morte. Então, todos nós, né, temos esse irmão, esse espírito protetor, e ele está ligado conosco desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, como Kardec fala, como o espírito responde, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo através das numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas do espírito. Então ele está conosco desde o nosso nascimento até o nosso desencarne e também quando regressamos à pátria espiritual, ele ainda continua conosco, nos auxiliando, né? Olha que missão de amor aí que esses irmãos têm para conosco, né? Interessante saber que somos tão amparados, né? E a gente precisa fazer a nossa parte para conseguir captar toda essa ajuda, né? Então a gente tem que pensar isso, que jamais estamos sós. Pensar em todo esse amor de Jesus para conosco, nos enviando esses irmãos, né? Que Deus nos envia esses irmãos também. Isso é amor para com todos nós, para que a gente possa viver essa encarnação fazendo aquilo que nós nos predispomos enquanto estávamos no plano espiritual. Porque todos nós temos ali a nossa encarnação e dentro dessa encarnação temos as nossas necessidades. O nosso convívio familiar, o ciclo social.
Então nada é por acaso daquilo que nós vivenciamos aqui, podendo sempre melhorar. Com certeza esse espírito protetor está aí nos auxiliando para que a gente possa seguir essa caminhada. Então vamos lá. Pergunta 495. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências, né? Então, quando esse espírito ele quer desenvolver um trabalho ajudando, né? Aquele que se encontra ali sob sua guarda, querendo auxiliar, vendo que ele está buscando um caminho diferente, podendo errar, né? Ele abandona se aquele que ele está guardando ali, resguardando, ele não está ouvindo ali as orientações, não está conseguindo captar. Então essa é a pergunta que Kardec faz, né? Então vamos ver que é bem interessante. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado, tá? Então, ele não pode, né, pegar, interferir no nosso livre-arbítrio. Então, todos nós temos o direito de escolher. Então, se estamos ali ouvindo, tomando atitudes, né, de espíritos em situações ainda bem precárias, situações difíceis, e não estamos ouvindo aquela ajuda, enfim, né, estamos nos direcionando por um outro caminho, esse espírito ele se afasta e deixa com que, né, nós sigamos ali aquilo que nós estamos buscando, nós estamos escolhendo. Porém, ele vai estar sempre ali por perto e quando tiver uma oportunidade ele ainda vai nos auxiliar. Então, mais um ponto aí para a gente refletir que não existe o abandono mesmo da parte desses irmãos para conosco, né? Então, se eles estão tentando ali nos mandar vibrações positivas, né? Nos auxiliar, nos direcionar de alguma forma, desde que essa ajuda não interfira no nosso livre-arbítrio e a gente opte por um outro caminho, ele vai deixar com que nós tenhamos o direito de escolher. Porém, jamais vai nos abandonar. Ele simplesmente se afasta e faz com que nós sigamos ali aquilo que nós estamos escolhendo, mas ele vai estar sempre ali por perto, né, para nos ajudar de alguma forma. E agora na pergunta 501, por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que quando eles nos protegem não o fazem de maneira ostensiva? Então, se nós já acompanhamos anteriormente que ele se liga a nós desde o nosso nascimento, que ele tem um carinho muito grande por nós, querendo nos ajudar, né? E por que então, né, Kardec pergunta, por que então esses espíritos eles não poderiam estar presentes de uma forma mais ostensiva, nos direcionando ali o tempo todo, né? Então, por quê? Será que seria uma coisa interessante? O que aconteceria conosco se nós nos direcionássemos através desses caminhos, né? Tendo alguém ali o tempo todo nos dizendo o que fazer, né? O que aconteceria conosco? Então vamos ver aqui a resposta. Se contasseis com o seu apoio, não agirieis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência, e em geral é preciso que adquira à sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantareis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças, não obstante o seu guia vela por ele, e de quando em quando o adverte do perigo. Então, se eles estivessem ali, falando ali o tempo todo, nos direcionando, né? O que fazer, como fazer, aonde buscar,
isso vai acertar ou errar, segue esse caminho e não aquele, faz isso ou aquilo. Nós não teríamos ali o mérito das nossas escolhas, não teríamos o aprendizado, tá? Seríamos apenas seres robóticos, simplesmente vivendo ali pela ação dos outros. E não é a intenção da nossa encarnação, muito pelo contrário. A intenção da nossa encarnação é fazermos escolhas e através dessas escolhas, né, possamos tirar ali os méritos de acertarmos ou refletirmos sobre aquilo que erramos, para que possamos sempre estar nos melhorando, tá? Dois principais atributos de quem somos realmente é a questão do livre-arbítrio, para fazermos as nossas escolhas, e de raciocinarmos sobre o que nos convém ou não, tá? Então esses são dois pontos importantes de quem somos realmente. Espíritos vivendo passagens, momentos necessários para o nosso progresso, a nossa evolução, para nos tornarmos mais equilibrados, adquirindo novos sentimentos, hábitos, costumes e construindo uma felicidade verdadeira e duradoura para cada um de nós. Então, se nós aqui estamos nessa encarnação, passando pelas situações, acompanhando muitas situações, nem sempre os momentos são belos, mas sendo eles belos ou não, são importantes para todos nós. E nós temos ali um anjo da guarda, aquele que está sempre conosco. Cada um de nós temos um amigo em especial que zela, que tem um carinho muito grande para conosco. Então vamos nos lembrar sempre desse amigo, né? Não vamos nos esquecer dele, não vamos nos cansar de estarmos ali em vibrações, pedindo ajuda, o auxílio, mas vamos trabalhar também, fazer a nossa parte. E com certeza nos sentiremos acalentados, nos sentiremos amparados, fortalecidos para buscarmos o que estamos almejando na nossa encarnação, daquilo que sempre estará conosco. E teremos as respostas no momento certo e oportuno. Por ora, vamos trabalhar, confiar em Deus, que jamais nos abandona, confiar nesse amor que faz com que esses irmãos venham até nós, nos auxiliar. É Deus agindo. Se a nossa compreensão ainda é muito pequena, quando se refere a Deus e a Jesus, então vamos pensar nessas passagens que falam sobre esses anjos da guarda, sobre os nossos amigos espirituais, as mensagens que recebemos. São através desses que Deus age em nossas vidas e nos proporciona caminhos melhores. Vamos fazer a nossa parte e veremos que, com muito esforço, colheremos os resultados que queremos, que esperamos e almejamos. Então, fiquem em paz, confiem sempre, porque jamais estamos sós. Obrigado a todos.